Então, para finalizar esse tópico de estruturas de controle, então a última estrutura de controle que a gente vai estar utilizando para programação em Python nesse curso de cálculo numérico vai ser a estrutura while. É bom só ressaltar, né, a gente tem duas estruturas de controle para repetição, né, o for e o while, ou seja, o intuito de ambos é repetir uma sequência de comandos, um comando, vários comandos, repetir várias vezes. Por que a gente precisa de duas estruturas? Basicamente porque o uso do for é para quando a gente sabe exatamente quantas vezes e em que casos a gente quer repetir. Então no for, né, eu determino, eu quero que a variável tenha tais valores. Eu sei que aquele laço vai ser repetido tantas vezes, um número finito e definido de vezes, antes de o laço começar. Então while repete até que uma determinada condição deixe de ser verdadeira. Então, até que algo aconteça, por exemplo. Então, eu quero que ele peça para o usuário digitar até que o usuário digite a resposta correta. Nós vamos utilizar bastante o while, mas com outro tipo de condição. A gente vai ter uma condição numérica. A condição mais comum que a gente vai ter é que ele repita uma série de procedimentos até que o erro seja suficientemente pequeno, que a gente vai ver nos próximos tópicos. A estrutura básica do while é bem simples, então vai ser, eu vou colocar aqui uma variável x igual a 2, eu vou utilizar essa variável só a título de exemplo, e eu vou colocar aqui a palavra-chave while, de novo, ela aparece em azul, então a palavra-chave do Python, eu não posso utilizar essa palavra para definir o nome de uma variável, por exemplo. E aqui eu vou colocar uma condição, x menor que 10. Então, aqui eu vou colocar uma condição que, se for verdadeira, ele deve repetir os comandos que estão dentro do while. Toda vez que eu tenho um comando que pode ter vários comandos dentro, ou seja, vai ter um escopo interno, eu tenho no final dele dois pontos. No if acontecia isso, no for e também no while. Por quê? Porque esses comandos têm um escopo interno, tem um conjunto de comandos que vão dentro desse comando. Então, o laço while vai se repetir enquanto isso aqui, essa condição, for verdadeira. De novo, aqui eu coloquei só entre parênteses por uma questão visual, não necessário ter os parênteses. Aqui eu vou colocar x igual a x mais 1, ou seja, vamos incrementar 1 no valor de x, e eu vou imprimir o valor de x. Então, eu vou colocar aqui o valor de x e aqui para ele retornar o valor de x. Então, se eu apertar F5, vai dar o valor de x é 3, porque o valor de x começa em 2. Aí ele vai comparar 2 é menor que 10. Sim, verdadeiro. Então ele repete. Então, 2 mais 1, 3. Então, o valor de x é 3. Ele imprime e o valor de x é 3. Aí ele volta de novo no while. Essa condição continua sendo verdadeira. 3 é menor que 10. Então, ele repete de novo o procedimento. 3 mais 1 é 4. Então, imprime o valor de x é 4 e assim por diante. Quando o valor de x for 9, ele vai chegar aqui, 9 é menor do que 10. X igual a 9 mais 1, que dá 10. Ele imprime o valor de x é 10. E agora que o valor de x é 10, ele volta para o while. Então ele compara 10 menor que 10. Não, né? 10 é igual a 10. Então é falso e acaba o laço while. Se eu quisesse, eu posso colocar aqui um comando que fica fora do while, né? Colocar aqui print, comando fora do while. Só repetindo o que a gente já viu nas outras estruturas de controle, né? A indentação, o espaçamento é utilizado para dizer que comandos estão dentro do while, fazem parte do escopo do while e quais estão fora desse escopo. No caso, esse comando ele sabe que está fora porque acabou o espaçamento. A gente sempre deve fazer a indentação com a tecla Tab e para retirar a indentação usar Shift Tab. Então, executando esse comando, a gente vai ter, então, executando o comando também fora do while, aqui já acabou o laço while.
Então, pessoal, basicamente sobre estrutura de controle é isso. A sintaxe é bem simples, na verdade vocês vão notar cada vez mais que a ideia do Python é criar uma linguagem em termos de sintaxe mais simples que o C. Vai ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma coisa que é interessante já perceber que às vezes o que pode ser vantagem, em certos aspectos pode virar desvantagem. Por exemplo, se eu tivesse esse código aqui, né? Trocar x por y aqui. Se eu tentar executar esse código, o que vai acontecer, né? Ele vai executar, vai criar a variável x e vai tentar verificar a condição que está dentro do while. Y é menor que 10. Se a gente for olhar aqui no explorador de variáveis, a gente vê que não existe variável y, eu não criei a variável y. Então o que vai acontecer é que ele vai dizer que essa variável não está definida. Isso aqui é bastante comum acontecer no Python. Por quê? Porque o Python permite que a gente não declare explicitamente as variáveis. Eu não preciso colocar lá int y. Então acontece que às vezes a gente acaba recorrendo nesses erros, porque ele não demanda que a gente preste tanta atenção na declaração de variáveis. Mas esses erros podem ocorrer. As variáveis elas são declaradas, vamos dizer assim, implicitamente, à medida que você atribui um valor para aquela variável, né? Eu teria que fazer isso aqui, né? Y igual a 1 para esse código funcionar. Então, o fato de não ter que declarar explicitamente uma variável te auxilia porque você vai ter um comando a menos ou uma série de comandos a menos. Mas, por outro lado, não te força a cuidar de todas as variáveis que você está declarando. Então, pessoal, isso encerra a parte de estrutura de controle.